Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e tá começando agora mais um episódio do Bifas Podcast. Contra tudo e contra todos. Estamos aqui duas divas gripadas, porém... Quem nos segue no Insta já tá sabendo, a gente passou super mal o final de semana. Então vocês, por favor, de antemão, já nos desculpem pelo tom de voz. Se alguém estranhar alguma coisa, não é a minha gêmea maligna que tá aqui. Mas já estamos ótimas, agora é só reflexo na voz que ainda não passou. Mas tá cheio de assunto. Tá cheio de assunto, mas antes a gente esqueceu de um detalhe muito importante, né? Se você quer ser o primeiro... Precisa ser rápido, pelo amor de Deus. A gente foi tão rápida que a gente já deu o disclaimer antes de falar isso, pra vocês verem. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo a Williams. Será que o George Russell jogou a toalha? A gente vai falar também sobre esse possível favoritismo da Ferrari, sobre a eventual quinta vitória consecutiva do Kimi Antonelli. E será que a McLaren tá vindo com tudo? Ai, não sei. Gostaram da minha nova? E no final a gente vai responder vocês, óbvio. E tem muito mais, porque os pilotos fizeram 1 zilhão de coisas nessa única semana que eles tiveram de folga. E obviamente a gente vai comentar essas amenidades, externalidades do grid também, lá pelo meio do episódio, vocês já sabem. Então bora lá. E se fosse a gente começar falando da Ferrari, hein? Pois é, porque aconteceram muitas coisas, mas a Ferrari, mais uma vez, ela é tida como favorita pra Mônaco. Eu não sei se favorita é uma palavra forte ou não. No geral, acho que sim, mas eu escolhi acreditar. Então, eu acho que pensando, por exemplo, vamos ignorar esse regulamento novo, ó, complicado, né? Mas, enfim, difícil, né? Pensando no que a gente comentou ano passado, por exemplo, sobre Mônaco, a gente sempre comentou muito sobre a vantagem que o Leclerc teria. Isso, porque o Leclerc, ele é bom nesses circuitos mais truncados. Veja, e não só porque ele tá correndo em casa, mas aí Não, Baku também é um lugar que ele vai super bem. Exato, e um circuito com certas limitações que nem Mônaco tem, facilita, por exemplo, que um piloto que é muito bom de pole, como o Leclerc, consiga extrair pra além da performance do carro real daquele grid. Sabe uma coisa que eu achei bem interessante? O quê? A gente recebeu alguns comentários no direct e também em alguns posts. Quem for lá no Race Week, inclusive, vai achar. De várias divas que não acompanharam o GP de Mônaco do ano passado, porque começaram a acompanhar a Fórmula 1 depois disso. Sejam muito bem-vindas, divas! Exato! E eu acho legal a gente fazer um disclaimer que Mônaco, ele é um circuito ame ou odeie, porque muitas pessoas consideram que é um circuito clássico, histórico, maravilhoso, e por isso ele é à prova de críticas, e várias pessoas consideram que ele é um circuito lento, ruim de ultrapassar, que os novos carros não se adaptam a 1 milhão de anos. Justamente por ser um circuito muito antigo, ele é antiquado, né? Exatamente. Então, vocês vão ouvir várias coisas dissonantes nesse sentido, e o legal é sempre ter a sua própria opinião sobre as coisas. E eu acho que esse seria o nosso principal conselho, né? Sim. Chegue pra assistir classificatória é imperdível. Imperdível. Né? Ó, se tiver que escolher entre assistir a classificatória e a corrida, assista a classificatória. Que é super emocionante. Por quê? Justamente por essa dificuldade de ultrapassar que se tem em Mônaco. Normalmente, o carro que é a pole position acaba vencendo a corrida no domingo. Pois é. A não ser que a equipe seja amaldiçoada, que já aconteceu também. Já aconteceu e não foi uma vez só. Bom, e por que a gente tá falando então que a Ferrari é a favorita, mesmo com uma Mercedes fortíssima, com uma McLaren forte também, que deve vir mais forte ainda do que nas outras semanas? Acontece que existe um botão novo nos carros, né, desse novo regulamento, que se chama o modo reta. Que ele meio que substitui a função do DRS, que ele era ativado também em sessões de reta na pista, né? Sim. Então agora na Fórmula 1, novo regulamento, novos carros, quando a gente tem um trecho de reta, e isso é predeterminado pela FIA, olha, esse circuito vai ser o trecho tal, tal e tal. Isso. Os pilotos, eles podem ativar esse modo que dá uma potência extra pro carro. Exatamente. Em Mônaco foi determinado que nenhum trecho do circuito vai poder ser usado no modo de reta. Isso, porque a FIA entendeu que não existia tempo hábil pra habilitar o botão modo reta e desabilitar o botão modo reta de forma segura. Então eles decidiram que esse botão não seria utilizado. Acho que cabe a nossa discussão se um regulamento ele é tão bom assim a ponto de que tu não pode usar um pedaço inteiro do carro, né, uma função inteira do carro em um circuito. Fica aí o questionamento. Isso foi uma coisa que eu vi várias pessoas comentando na internet, tanto os haters do novo regulamento quanto os haters de Mônaco, né? Sim. Eles se juntaram nessa. E eu veja, não sou nenhum dos casos. E tô aqui falando. É isso aí. Porque justamente levantando isso, né? Nossa, então esse regulamento ele é tão bom que em algumas corridas, alguns circuitos, ele não pode ser usado. Exato. Só que qual que é a questão? O Mônaco sempre foi um pouco diferente também. Sempre foi. Inclusive, no ano passado, eu não sei se vocês lembram. Exato. Que em um determinado momento do ano, começou a se colocar alguns números de pitstops obrigatórios pra que desse uma certa emoção nas corridas. Vocês lembram disso? E Mônaco, eu acho que, se não foi a primeira, foi uma das primeiras corridas do ano a ter a obrigação
obrigatoriedade de 2 pitstops. Que era exatamente pra dar uma dinâmica e fazer acontecer alguma coisa, que todo mundo sabe como essa história terminou, né? Com o George Russell pagando a conta do Alex Albon no restaurante. Exatamente, porque qual que é o intuito? Como Mônaco é muito difícil da gente trocar a ordem dos carros na corrida. Sim. Isso que a Lu falou, por exemplo, a pole position quase certo que vai vencer a corrida. Sim. A não ser que algum desastre aconteça, né? Mas o que aconteceu? Eles pensaram que botando a obrigatoriedade de 2 pitstops, que eles poderiam estimular que as equipes fizessem estratégias diferentes. Isso. E que isso fosse dar uma apimentada na corrida. Só gerou caos. Na prática, o que aconteceu? Isso fez com que equipes, especialmente equipes mais do fundo do grid, como a RB, a Williams, elas fizessem uma tática de um dos carros começa a andar mais devagar, vai segurando o pelotão pra beneficiar o carro que vem na frente. Sim. Foi meio que numa dessas que o George Russell pulou uma chicane pra ir pra frente do Alex Albon, que ele não aguentava mais ficar preso pelo Alex Albon ali. Sim, sendo carregado pelo Best. Deixa que eu tomo uma penalidade de 5 segundos, eu preciso sair daqui onde eu tô. Que aí ele teve que pagar um jantar ali pro Alex Albon depois, sim, pra eles fazerem as pazes, né? Eles são amigos, ficou tudo bem. E era pra ter essa regra nesse ano. Inclusive, ano passado eles avisaram, ano que vem tem de novo. Sim. E eles meio que tiraram essa regra, meio na camufla, assim, meio sem alertar ninguém. Sem ninguém perceber. Resumindo que não vai precisar fazer do Resumindo que o Bifest percebeu. Resumindo, é isso aí, pessoal. Então esse ano não tem obrigatoriedade, ao menos em Mônaco. E eu acho que não vai ser necessário mesmo, eles estão se habituando ainda com várias coisas do carro. Eu acho que a gente vai ter emoção por outros quesitos. Outros lados, né, da Fórmula 1 vão trazer emoção. Agora, a gente falou tudo isso. Por que isso é bom pra Ferrari? Por que a ausência de modo de reta é bom pra Ferrari, né? Isso, porque a Ferrari, ela, infelizmente, é lenta nas retas. ela tem uma dificuldade, né? Isso, o calcanhar de Aquiles da turma do Fred Vasseur é a reta. Então, considerando que Mônaco tem pouquíssimas retas, poucas a ponto de ficar desabilitada a função lá do botão, tá? Sim. Aí, além disso, nós temos Lewis Hamilton, um piloto muito habilidoso. Verdade. O Leclerc, um piloto habilidosíssimo, corre em casa, né? Home race do Leclerc. Os dois tá aqui pilotos. o Leclerc de chapéu, né, gente? Por favor, os dois vencedores em Mônaco, né? Vencedores em Mônaco, somados a uma Ferrari que tá batendo muito na trave. Exato. Eu tô achando que vai dar bom. Eles vêm com um macacão especial. Vem os dois ou vem só o Charles? Vem só o Charles. Mas que nem foi da outra vez também, né? Isso. Eu achei bonito. Eu acho bonito o macacão branco em geral pra Fórmula 1. E eles usaram esse branco meio lavado. Ele é quase um off-white. Ficou tão bonito. Ficou legal, assim, Fica sabe? uma coisa mais clássica, um pouco mais retrô também, né? A McLaren, ano passado, também usou uns macacões brancos em Mônaco, tu lembra? Sim, Que tava bem bonito que foi também. quando o Lando ganhou e... Exato. A McLaren também vem com, aliás, macacões especiais, porque eles estão comemorando os 1000 GPs, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Enfim, eu gostei do macacão especial do Leclerc. Eu acho que ia ser legal o Lewis usar esse macacão também. Não sei se de repente ele tá organizando alguma coisa pra Silverstone. Espero que não seja o boné de manga 2.0. O boné de manga jamais será esquecido, né? Jamais será esquecido. Mas enfim, eu achei bem bonito. E será que isso vai trazer sorte pra Ferrari? Porque assim, eu acho tudo isso muito legal. E eu ia achar legal a gente ter um vencedor diferente. Nada contra o Kimi ou contra o George ou sei lá o que. Mas eu sempre acho legal a gente ter uma variedade de vencedores no campeonato, né? E assim, então vai ser meio impressionante se o Kimi levar a 5ª consecutiva, né? Vai ser um pouco impressionante isso aí. Eu ia dizer, eu acho que não seria surpreendente, seria impressionante. É impressionante. E eu acho que também vai ter um peso de ser em Mônaco. Sim. Provavelmente ele vai estar no pódio com figuras notáveis. Exato. Né? Mônaco é um lugar que não costuma ter pódios muito diferentes, assim, muito inesperados. Tem a tradição da família real inteira subir no pódio atrás dele. Exatamente, depois eles fogem do banho de champanhe. Tirando o Príncipe Albert no ano que o Leclerc ganhou, porque ele foi lá espraiar o Leclerc. Nossa, mas é que o ano que o Leclerc ganhou, Mônaco ganhou, né, gente? Sim. Todo mundo ganhou. Aquilo foi lindíssimo. Bom, mas falando nas Mercedes, tá valendo Total Rules, né? Que vocês, olha, deem os créditos pro Bifest. A gente falou o tempo inteiro das Papaya Rules, que essas rules valiam pra todo mundo e todas as equipes fazem valer da mesma forma, só que a estratégia da McLaren era tão ruim que ficou parecendo que era uma coisa muito pior do que na verdade é.
Exatamente, é porque a McLaren, ela tem essa questão de comunicação também, né? Isso. Enfim, eu acho que muito dos deboches das Papaya Rules é que o pessoal achou meio ruim o nome, né? Também, Papaya Rules. Ruim, e várias pessoas não entendiam, né? Eles achavam que Papaya Rules era deixar um ou outro passar. Tinha gente que... exato. Eles não entendiam o que era. Sendo que Papaya Rules é basicamente um código de desportividade, né? Isso, que tá valendo na Mercedes também, que o negócio é o seguinte, não pode atrapalhar a corrida do coleguinha e tem que jogar com fair play, né? É isso aí. Tem que estar ali numa boa, jogando limpo, sendo leal, Perfeito. respeitoso e que vença o melhor. E isso tá valendo na Mercedes também. O Kimi e o Jorge estão livres pra correr, E né? que corrida que eles colocaram pra gente na última, né? Isso. No Canadá, enquanto estavam os dois por ali, inclusive vi uma declaração na Sky Sports de que, segundo a Mercedes, pode levar meses para eles descobrirem o que deu de errado no carro do George. Isso, mas o Jorge até já declarou, né? Ele considera que o amuleto de sorte dele é a Carmen. O momento bom da vida dele é o relacionamento Sim, pessoal, né? a sorte dele está ali, né? É. Não sei Ele se ele falou isso aí. Não sei se ele acredita naquelas coisas de azar no jogo, sorte no amor. A gente enfim. acredita. Então, assim, talvez, né? Talvez Sim. seja esse o ponto de vista. Mas a verdade é que no Canadá, enquanto estavam os duas Mercedes na pista, eles entregaram disputas muito próximas, bastante agressivas. Mas de um ponto de vista, tipo, né, de disputa mesmo. Mas não te chama atenção o Toto ter adotado as Toto Rules? Honestamente, não me chama a atenção. É que eu tinha certeza absoluta que o Toto ia intervir de uma maneira muito mais assertiva, no sentido de ele ter medo que Broced se repita. Tá, não, isso eu entendo. E eu acho que talvez essa gestão dele seja muito mais por trás das câmeras. Ah, com certeza. Sabe, eu acho que talvez a grande diferença entre como ele lida com isso e como a McLaren lidou com isso, por exemplo, ou outras equipes, enfim. Talvez isso seja muito mais um PR do que necessariamente uma ordem interna, né? Não, então, eu acho que a postura perante outras pessoas, perante a gente, perante os fãs de Fórmula 1, veja, é um discurso muito bom, sabe? Sim. Tipo assim, claro, eles podem competir, né? Não tem piloto número 1, os dois vão ter a sua chance. Perfeito. Isso só importa que eles se respeitem. Ótimo. Eu acho que talvez o que faça realmente diferença em como as coisas vão suceder com os Mercedes em comparação com outras duplas, seja dali da interna do Toto, seja diretamente com os pilotos, com cada lado da garagem, sabe? Sim, eu vi vários comentários, porque a gente repercutiu essa declaração do Toto, das Toto Rules, na semana passada, e várias pessoas comentando, assim, que consideram muito difícil a escolha do primeiro piloto, apesar de que normalmente as pessoas preferem quando a equipe escolhe um primeiro piloto. Sim. Porque muitas pessoas divididas entre entender caso o Kimi seja escolhido o primeiro piloto. E então, a Mercedes tá dando a oportunidade pro piloto que tá na frente do campeonato, que tá desempenhando melhor, e então é esse mesmo que tem que ter a oportunidade. Perfeito. Ao mesmo tempo que tu tem um piloto há anos na casa, que finalmente lhe foi entregue o carro vencedor. É isso. E que então seria injusto que ele deixasse o colega passar. Perfeito. E eu entendo perfeitamente essa posição, apesar de que eu acho que se eu fosse a líder da história, eu estaria muito mais preocupada em quem escolher do que em outras coisas. E claramente é por isso que eu não sou a líder da história. Porque eu imagino que o Toto tenha muito claro pra ele o que ele vai fazer. Pode ser? Eu imagino. Bom, se é pra alguém ter isso claro, que seja ele, né? Vamos torcer também, né? Pra ter claro também. Mas eu acho muito fácil também, obviamente. Aí quem é fã do Kimi vai achar que o Kimi tem que ser favorecido. Claro, quem é fã do George vai exato. achar que o George tem que ser favorecido. E os dois têm argumentos. A questão é que, se a gente for olhar agora, como é que o Toto vai favorecer um George porque ele tá há mais tempo na equipe, sendo Sim. que o Kimi tá ganhando Exato. a torto a direito, sabe? Exato. E eu acho também que talvez o Toto esteja esperando que ele não tenha que tomar essa decisão. Sabe? Talvez eles tenham, que nem se especulava que teria na McLaren ano passado, por exemplo, uma data limite. Um deadline. Uma data de corte. Olha, quem tiver na frente em 20 de setembro é quem vai ser o escolhido. Exato. Eu lembro que a gente comentava muito no Summer Break, que a gente imaginava que na volta do Summer Break ia ficar, então tá. Vai ser tu, vai ser... Nossa, eu lembro muito da Não, gente falando perfeito. isso. E era uma coisa que muita gente defendia no passado com a McLaren, ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar que, sei lá, se a gente tem dois pilotos da mesma equipe no final de ano disputando um campeonato, perde completamente a graça a equipe escolher um deles pra deixar exato. outro passar, sabe? Sim. Bom, mas dito isso, pode ser que o Kimi faça a sua 5ª vitória consecutiva. Gente, isso é um número importante. É um número importantíssimo, isso vai igualar ele em vários recordistas, tipo Senna, Prost, e vai deixar ele ainda mais próximo de outros pilotos da era moderna que fizeram 10 vitórias consecutivas, que é o Max Verstappen. O Max pegou o recorde que era do Vettel de 9 vitórias consecutivas. O Lewis também tem um recorde de vitórias. Então, enfim, eu acho muito interessante observar como o Kimi se aproxima desses nomes a cada corrida. Cada corrida tem um marco
que ele alcança nesse sentido. É isso aí. E é legal, assim, mesmo pra quem não torce pro Kimi, ver, porque certamente a gente tá vendo a história moderna da Fórmula 1 ser escrita também nas mãos dele, assim como a gente tá vendo o João Fonseca no tênis. Nossa, total. Né? Enfim. E eu acho muito legal isso que tu comentou, tipo, da gente conseguir ter essa perspectiva de ver, olha, isso que o fulano tá fazendo é muito legal, porque olha o que outras pessoas já fizeram. Sim. Porque eu tendo a ser um pouco resistente nessa coisa de, por exemplo, o Kimi é o novo Senna. Eu não Kimi gosto disso também. O Kimi, ele pode ser o primeiro Kimi, né? Isso. Olha que legal ser o Kimi. Sim. Enfim, e da gente conseguir estabelecer essas comparações pra gente ver o quão legal é o que a pessoa tá fazendo, sabe? Exatamente. Eu acho isso muito tri. Eu entendo o que tu quer dizer, e na minha percepção, óbvio que as pessoas fazem esses comentários achando isso bom, achando Sim. isso memorável, louvável, mas eu acho que várias vezes esse tipo de comentário vai pra um lugar de diminuir o que a pessoa tá fazendo, porque ela é, sei lá, a encarnação do Senna. Porque sempre ela vai ficar a sombra de quem veio antes, né? E não, eu acho legal a gente ver, assim, como ele também se inspira nos ídolos dele. Sim. Né? Enfim. E como um dia ele pode inspirar outros pilotos também. Exato. Enfim. Ai. Eu acho que agora a gente falou de Ferrari, a gente falou de Kimi, e tem um assunto que a gente queria muito comentar aqui no podcast também. Isso, e a gente escolheu esperar a terça-feira pra comentar com vocês. Com calma. A gente também vai levar esse assunto pro Insta, mas a gente não queria nem mesmo sangrar em tanque de tubarão. E a gente também queria entender o que estava acontecendo pra conseguir ter um posicionamento claro sobre as coisas. Porque nós vamos falar do que está acontecendo na Williams, que vocês sabem, mas pra gente é muito importante dizer isso. É um grande escândalo em potencial. É um grande escândalo na nossa equipe do coração. E fazer isso de uma forma responsável, porque, por exemplo, eu não acho muito legal fazer uma cobertura super sensacionalista de uma coisa tão séria quanto isso, sabe? Isso, porque, por enquanto, a gente precisa usar termos como supostamente, alegadamente, parece que é. Exato, uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra, isso não foi provado, isso foi provado. Então, são muitos detalhes e a gente também não queria conversar com vocês sobre um escândalo tão importante e expressivo como esse de uma forma escorregadia. Porque nós não somos assim, mas a gente queria então entender o que estava acontecendo. E dito isso, imagina uma pessoa que não faz ideia que tá acontecendo alguma coisa na Williams, a gente acabou de dar esse discurso inteiro. Enfim. Mas ele é necessário. A Williams vive uma disputa atualmente entre um grupo financeiro que comprou a equipe. O dono da equipe é uma empresa, né? Exato, um grupo financeiro. E uma ex-executiva da Williams. Exatamente. Bom, essa executiva trabalhou na Williams de 2021 a 2022 e o grupo financeiro assumiu em 2020. Então é importante que a gente tenha esse tempo em mente para as coisas que a gente vai falar a seguir. Bom, ela processa esse grupo financeiro e não a Williams. Exatamente, essa executiva está com um processo judicial contra o grupo que é dono da Williams. Isso, e ela alega nesse processo que ela foi dispensada pelo grupo depois que ela expressou algumas preocupações em relação a sexismo e racismo em relação a ela e também em relação a atividades do grupo. Isso inclui desde atividades do departamento de marketing, que era onde ela trabalhava, até a lida com outros funcionários e contratados da Williams. Exatamente. E ela também processa o grupo por uma campanha difamatória que ela alega que vem sendo feita desde então contra ela, né? Que o grupo vem usando tabloides, enfim, pra atacar pessoalmente a figura dela. Exatamente. Bom, mas isso é uma coisa muito séria, muito grave, e tem um outro detalhe que rolou nesse processo, que tá rolando nesse processo, que essa ex-executiva abre uma situação que aparentemente todo mundo internamente na Williams sabe que existe, mas que externamente ninguém sabe que existe. Que está sendo referido como o dono secreto da Williams. Exatamente. Quem é esse dono secreto? É uma pessoa que aparentemente usaria esse grupo financeiro como uma testa de ferro para não aparecer. Aparentemente, inclusive, os funcionários da Williams têm uma sigla para se referir a ele como o nosso querido líder em inglês. Sim, seria ODL, Our Dear Leader. E essa figura é uma figura que impõe os seus ideais pessoais nas decisões da equipe. Leia-se vetar referências a... Pra LGBT. Mês de orgulho LGBT, colocar uma figurinha na livery vetado. Exato. Até destratar artistas contratados e até mesmo convidados do Paddock Club. Convidados da própria equipe.
Sim, com base no seu tom de pele. Diz Sim. que é uma figura bastante... Controversa, eu acho que não seria nem o termo adequado. Sim, no porém, Brasil é crime, né, gente? Exato, porém, tudo isso é alegadamente, supostamente, Exatamente. porque a empresa, obviamente, nega tudo isso. E eles ainda rebatem que quem fez coisa errada foi a executiva, e eles citam, superfaturamento de notas do departamento dela, ou que ela não atingiu os KPIs do departamento. Só que isso tudo foi negado pelo Yost Capito, que era o chefe de equipe da Williams antes do JV. Da época. Então, Exatamente, ele falou, não, a fulana sempre entregou todas as metas dela que nem tinha que entregar, e tudo certo. então, eu acho interessante a gente observar isso, porque, claro, obviamente, né, se todas as pessoas fossem boas, a gente viveria numa terra de unicórnios. Sim. Né? Então, eu acho que... Que lindo fosse se fosse tudo isso mentira, né? Exato. E também, obviamente, seria o nosso desejo. Infelizmente, eu tendo a comprar a história da executiva e não da empresa. Ainda mais que a gente conhece as experiências passadas, a gente consegue entender que tem várias figuras, especialmente no topo de indústrias grandes, como a da Fórmula 1, que infelizmente promovem esse tipo de atitude, esse tipo de discurso. Exatamente. E também não vai passar pano só considerando que isso é uma alegação. Exato. De jeito nenhum, porque isso é, inclusive no Brasil, crime, né? Que bom se em todos os lugares do mundo fossem, na nossa opinião. Inclusive, infelizmente, se estiver acontecendo na Williams, não duvido que esteja acontecendo em outras equipes também. Exatamente. Um ponto muito sensível é que essa campanha difamatória, que também é objeto de processo por parte dessa ex-executiva, é uma campanha muito sensacionalista. Né? Quem trouxe o caso à tona foi o The Guardian. E o tabloide que foi usado pra fazer essa campanha, ele pinta a executiva como uma vilã sedutora que seduziu não sei quem. Isso. E que ela fazia tudo isso muito articuladamente, que ela usava dos seus dotes pessoais. Eles usam, assim, termos bizarros. Vários adjetivos não jornalísticos, e no passado eles já fizeram outras campanhas que também tiram completamente a credibilidade do veículo, né? Sim. E apesar de que isso já faz um certo tempo, não faz tanto tempo assim, eu imagino que o compliance deve estar tendo um trabalhão gigantesco em circular esses fatos e entender as coisas que estão acontecendo, porque obviamente não é do interesse da equipe que isso venha à tona, apesar de não envolver figuras atuais da gestão. A gente não sabe se esse verdadeiro dono de fato é um verdadeiro dono, e então e o tamanho da sua influência e... Exatamente. Enfim. Mas é uma coisa muito triste. Eu fiquei muito, muito triste quando eu soube. Sim. A gente já não tem muito tempo de paz, né? Torcendo pra essa equipe. Sim. Entendeu? A gente já é sabido que o fã da Williams não tem um segundo de paz. Mas essas coisas dão uma enfraquecida em outros pontos, sabe? Exato. Porque um DNF, uma batida... e de repente ali um carro que tá meio capenga, meio carroça. Exato. Isso aí às vezes fica até engraçado. Tu fica, e deixa eu mesmo, a minha equipe do coração azar. Sim. Sabe? Mas essas coisas são diferentes. E veja, tipo, piloto, mecânico, não tem nada a ver com isso, sabe? Eu espero, né? Carlos Sainz. Carlos Sainz. Aí quando vê o Carlos Sainz almoçou em Mônaco com sei lá quem, né? Ele e o Alex Albon. Pelo amor de Deus. O JB foi andar de bicicleta com quem dessa vez? Mas brincadeiras à parte, gente. Inclusive, é uma situação muito séria. E ficaremos de olho nos desdobramentos, mas é isso que a gente sabe até agora. Eu não sei se vocês acompanharam essa função, qual é a opinião de vocês sobre isso. A gente tentou ter muito cuidado aqui para não citar nomes, para não... para poder conversar sobre isso de alguma forma com vocês, E a gente não queria também falar de uma forma sensacionalista, como infelizmente a gente viu vários conteúdos que felizmente não performaram bem, porque não tem porquê mesmo a gente dar palco para coisas sensacionalistas de tamanha relevância. Né? Enfim, a gente queria conversar numa boa e, obviamente, a gente tá com um espaço aberto pra esse diálogo, pra ouvir o que vocês pensam também disso. Corrente de orações hoje pra Williams, R$23,99. Todo mundo ligadíssimo. Tá, para as coisas se resolverem da melhor forma possível e que tomara que a justiça seja feita. É difícil, mas é isso aí. A gente segue aqui na luta, né, gente? Dito isso, eu acho importante agora a gente dar uma quebrada nesse clima, fazer uma pausa para externalidades. Eu tenho uma sugestão. Arvid Lindblad foi ao show do Benito. Quem não ficou feliz com isso tá maluco. Esse é o tipo de 8 ou 80 de assunto que eu quero, sabe? Assim, simplesmente ele apareceu em Portugal, terra da nossa querida Magui. Pelo que eu sei, em Portugal aconteceram umas outras lives essa semana estranhíssimas, não vou questionar. Eu fiquei sabendo de alguns recortes no Twitter, fiquei observando. Um pouco caótico. Mas eu achei o máximo.
O pessoal da Racing Bulls avisou que vai ter alguma coisa no Media Day agora de Mônaco. Eu tô achando que eles nos ouviram e o Arvid vai chegar de skate. Ai, meu Deus, moda skate. Não. Um lookinho da Ubu. Só pra dizer que eu tô amando, cada vez que a gente fala do Arvid, tem uma chuva de divas que comentam moda e skate. Moda skate ou skate assim, moda? É assim que os fãs ouvintes comentam. É isso aí. Eu não esperava nada menos. Mas eu amei que ele foi no show do Bad Bunny. Queria eu ter ido. Fiquei com uma grande fomo de não ter ido. Pois é. Sabe? Achei demais. Outra coisa que eu achei muito boa foi que o Fernando Alonso ficou andando com aquele Porsche dele, conversível por Mônaco. E tinha uma sacolinha do lado. Parecia uma sacolinha da Panvel. Que certamente não tem Panvel em Mônaco. Tem Carrefour. Mas o pessoal achou que era fraldas. Então, eu vi muito. Porque eu vi o vídeo. Porque o 10 vídeo. de 10, tá? Porque o vídeo daquele Monaco Luxury Style, que eles são os melhores pra botar vídeo dos carrinhos andando em Mônaco, né? Sim. Mas aí eu vi um tweet, eu acho que foi do estagiário da F1, que ele falou, tipo assim, aí foi comprar fralda e lencinho umedecido e alguma coisa. Mas um pouco e assim, isso, né? eu confesso, eu dei zoom no vídeo e eu não consegui tirar uma conclusão. Pra ver a sacolinha branca. Mas eu comprei a FIC da fralda. Sim. Porque, gente, porque ela é boa demais pra gente não comprar essa FIC. Totalmente E vai me dizer que o Fernando Alonso não comprou uma fralda? Deve ter comprado. Gente, na emergência, acabou o pacote, o pessoal não reparou, ou o menino trocou o tamanho. O correto, observando o contra-cheque, seria ele ter meio que comprado tudo, né? Não, por favor, né? Ai, mas enfim. Bom, dito isso, já aproveitando que a gente tá falando de fraldas e coisa, eu não aguento mais o povo especulando gravidez das pessoas só por olhar o corpo da mulher e achar que ela tá um pouco com barriga. Às vezes a pessoa comeu muito sal no dia anterior. E se a pessoa estiver grávida, uma hora ela vai contar. E esse casal aí da especulação, quando noivou contou, quando casou contou, eles vão contar. Sim, quando o cachorro assumiu o namorado também contou no stories. Sabe? Uhum. Não precisa ficar dizendo que a mulher tá com a barriga de grávida. Sim. Fala em alguma coisa do pai da criança, que é piloto da Fórmula 1. Pois é, eu sou obrigada a concordar. Eu acho isso assim, ó, péssimo. Mas, quem tá um passo antes disso é o Jorjão, tá? O Jorge, ele tá... O Jorge... A Carmen pegou o buquê. Pois é, eu vi um pessoal falando que o Jorge pegou o buquê, mas não é assim que funciona, né? Gente, da onde isso? Cadê os estereótipos de gênero? Tu acha mesmo que o Jorge vai se prestar pra ficar lá com aquele terninho risca de giz na fila do buquê? Eu jura? Não, aquilo ali a Carmen só fez ele segurar pra foto, né? Claro, uma carinha de preocupado, e ela botou um emoji rindo. E aí, então, o Jorge, ele tirou uma foto abraçado na Carmen, então os dois arrumados, bonitos pro casamento. E aí ele botou a legenda, em alguma coisa eu tenho sorte, né? Sim. Claramente fazendo referência ao quê? À temporada 2026 da Fórmula 1. Tu acredita que o Bifest tomou um hate nesse vídeo de uma senhora, mas uma senhora mesmo, pela foto de perfil, uma senhora, dizendo, ele não falou isso. Eu vi que a gente tá como se a gente estivesse mentindo. Ele literalmente foi a legenda da foto no Instagram dele. Mas o que eu mais gostei dessa foto foi que a Mercedes depois repostou. Só que eles não fizeram só um repost do Instagram. Eles fizeram minimamente uma produção de conteúdo em cima, né? Eles postaram a foto do Jorge e recortaram ali a legenda que ele escreveu, colocaram, e todos os comentários, tipo, Mercedes, eles estão falando de vocês. Sim. Vocês não entenderam o que ele quis dizer. Não entenderam a piada. Vocês são onde é que ele tá com pouca sorte. Pois é. Agora, falando em pessoa de pouca sorte, Alex Albon, o Bifest está com você. Be fast, Alex Albon is with you. Alex Albon e Lily Munihi lançaram um quadro no Instagram. Parabéns. E o quadro é exatamente o que eu queria que o Yuki Tsunoda fizesse nessa temporada. Mas o Yuki, é que ele tá namorando, o Yuki tem outra. Ele tem outras preocupações. Daqui a uns 2 anos, quando o namoro começar a ficar uma coisa um pouco mais protocolar, aí eles vão inventar isso aí. Tem uma galera falando que talvez o Yuki vá pra Haas, mas foi tão rápido que a Haas já negou. Não deu nem tempo de eu comentar aqui no Bifest. E olha que pra Haas ser rápida é difícil, né, ultimamente. Desculpa. Mas o que acontece? Alex Albon, eles lançaram o quadro, eu achei meio Bifest. Gastronômico. Isso, mas eu achei isso meio Bifest, porque eles foram gravar, eles não sabiam nem o nome que ia ter. Isso é a nossa cara. Sim. Porque, veja, Albon Appetit. Né? Isso, mas podia ser Fórmula Yummy. Eles ficaram falando várias coisas. Albon Appetit, tudo pra mim. Eu amei esse nome. Qual que é a moral? Em cada cidade que eles forem pra um grande prêmio, eles vão experimentar um restaurante do lugar e vão dar nota. Coisas que eu amei. A Lily foi com uma roupa temática. Foi. Eu não esperava muito menos dela. Isso. Exatamente. Aí eles foram numa deli comer um sanduíche de pastrame. Fizeram uma coisa bem raiz, assim. Gostei. É isso aí, show. Levaram o treinador do Alex, que parece o Rafa. Parece o Rafa da Tatá. É porque eles têm barba ruiva. Mas Patrick, enfim, o treinador do Alex. Eu amei.
Eu achei muito legal. Sim. Eu acho que tem tudo a ver com a vibe deles. Tipo, essa coisa de, ir num restaurante meio local, provar uma comida joia. Entendeu? É porque eles têm essa vibe de ser um casal legal, sabe? Não, a gente fazia os lanches temáticos, entendeu? Isso tem muito a nossa vibe. Foi por isso Sim, que a gente gostou. nos primórdios do Bifest a gente fazia... Na real, antes do Bifest eu fazia no meu perfil pessoal. E aí a gente transferiu o quadro pro Bifest. Isso. Gente, tudo tá. Mas eu realmente achei muito legal. Agora, vamos falar de corrida, que é o que nos interessa. Vamos. Uma pessoa que, pega pole, pega pódio, bate recorde. Kimi Antonelli? Não. Abby Pulling, ícone. Sabe que há um tempo atrás alguém fez um tweet, só que clicou em postar antes de eu terminar de escrever. E aí o tweet... Nossa, eu tenho medo disso. Não, então, só que o tweet... Porque então, às vezes assim, eu faço só pra fingir que eu tô fazendo o tweet pra te mandar o print. Só pra te dar um susto, entendeu? Sim. Imagina. Mas o tweet era o seguinte: Abby Pulling é a primeira mulher... Postado. Isso. Tipo, Abby Pulling é a primeira mulher. Eva. E isso foi, tipo, tudo, sabe? A Abby amou, todo mundo amou, entendeu? Sim. Então, assim... Nossa pequena Eva. Exatamente. O que aconteceu agora? A Abby Pulling venceu uma corrida do GB3. A Póster pegou a pole pra essa corrida. Isso. E o que aconteceu? Ela já tinha pego um pódio antes. E ela foi, então, a primeira mulher a pegar um pódio na GB3. Foi a primeira pole, mulher. Aí ela fez a primeira pole e no mesmo fim de semana foi a primeira mulher a vencer. Então eu vou ser obrigada a concordar. A Abby Pulling é a primeira mulher. Sim, porque é o certo, né, gente? Eu vou fazer uma corrida, quero andar bem rápido. Pole. Sim. Eu tô na pole, vence a corrida. É o ideal mesmo. Sim. Né? E a gente tá toda hora falando isso. Eu acho legal, pra mim, obviamente, além do simples fato da gente ver mulheres vencendo, isso já é ótimo. É, mas... óbvio. Eu tô fazendo muita piada, né? Eu tinha que tá falando umas coisas mais inteligentes. Eu vou fazer uma piada agora também, tá. fica tranquila. Mas pra mim, uma das melhores partes disso foi ver o quanto que a galera que não gosta de mulher nos comentários dos veículos que estavam noticiando isso, como eles estão ficando sem argumento. Porque eles começaram, tipo assim, nossa, o que isso tem a ver com Fórmula 1 pra postar nesse perfil de Fórmula 1? Cadê a resistência física da Abby Pulling pra falhar, né? Não pode nem chamar ela de ruim, entendeu? Porque ela é boa. Sim. Cadê a resistência física dela pra levar ela só até a volta antepenúltima? Sim. Ai, não entendi. A Abby Pulling, ela ainda é o meu bloqueio de tela do celular. Eu não troquei desde o ano passado. Ela e o Flá, né? Ela e o Flá. Mas essa parte é mais pela Abby, né? Sim. Tá escrito Abby, inclusive, na colagem. Tá, falando em coisas performáticas, então, Giovana, tu acha? Isso é muito performático. Tu acha que Mônaco é o circuito mais performático da temporada? Sim. Eu não acho. Qual que tu acha que é O mais performático? Miami? Eu acho que Las Vegas é o mais performático. É, eu entendo. Pelo amor de eles Deus, são da Red performances Flag diferentes. eles colocam na esfera. Eu acho que Mônaco, o circuito é zero performático. Eu acho que as pessoas podem ir a Mônaco pra performar, mas o circuito eu acho zero performático. É que, o que eu acho, tá? Mônaco tinha tudo pra ser uma corrida, tipo, que todo mundo ama, porque ela é raiz, porque ela é clássica, porque ela é histórica. Só que toda essa função, tipo, da riqueza opulenta faz com que a galera mais raiz não se afeiçoe tanto a Mônaco. Sendo que, na verdade, Mônaco é muito diferente do resto da Fórmula 1, ela tem que sair do calendário. Tudo bem, as 24 horas de Le Mans são muito diferentes das outras corridas da WEC. Isso, e não é por isso que querem que tire do calendário, né? Exatamente. Agora, eu acho que a gente também tem que saber ver a qualidade dos circuitos. Perfeito. Pensando no circuito em si, essa semana, por exemplo, se alguém quiser ir de última hora pra Mônaco, uma reserva num quarto de hotel simples, tá? Coisa de, tipo, pra 3 dias de corrida, 54 mil euros. Hã? O Kim Il-mung postou. Eu não vi. Óbvio que a maioria dos mortais fica em Nice, né? A gente fica nos arredores. Mas, enfim, tá, tipo, bizarro. Gente do céu. Então, assim, Planeje antes sua viagem pra Mônaco. Eu acho que o entorno é bem performático, mas o circuito em si, eu acho legal que ele é um circuito, tipo, que ele sobrevive, sabe? Eu acho muito legal o tanto que ele faz parte de um calendário queridíssimo pelo Principado. Exato. E eu Sabe? acho que tem várias características. Por isso que eu acho muito legal a gente acompanhar outras categorias do automobilismo para além da Fórmula 1. Porque cada categoria vai ter a sua parte especial, a sua parte característica. E se a gente começa a tirar algumas características que talvez a gente não goste de uma categoria, a gente descaracteriza aquilo, sabe? Exato. Então, assim, eu acho que a graça do calendário da Fórmula 1 é a gente ter circuitos diferentes que vão trazer resultados diferentes. Perfeito. É a gente ter essa mistura de circuitos novos com circuitos antigos. É a gente ter cada equipe diferente fazendo o seu carro diferente que vai ter um resultado completamente diferente. E pra mim, uma prova grande de que Mônaco é um circuito
que ele é especial pro calendário da Fórmula 1 por muitos motivos, é que Mônaco é um lugar que todo mundo lembra de alguma história de Mônaco. Ou Sim. as pessoas sabem que o Senna era o rei de Mônaco, ou as pessoas sabem que, o pessoal da Red Bull pula na piscina, sabe? Ou então o pessoal se joga de não sei aonde, as festas depois do GP de Mônaco. Qualquer coisa, não precisa ser necessariamente algo relacionado à corrida, as pessoas vão associar a Fórmula 1, aos pilotos, sabe? E veja, gostando ou não, é um grande prestígio, por exemplo, vencer em Mônaco. Claro! Imagina um piloto como o Checo Pérez, por exemplo, que é um piloto que, mesmo que ele tenha vitórias, ele não tem, 500 milhões de vitórias que nem outros pilotos, sabe? Sim. Aí uma das vitórias que ele tem foi em Mônaco. Imagina que legal isso. Sim. Sabe? Mas a parte que a gente mais lembra é o iate. Ele descendo do iate. Gente, como esquecer, né? Mas são as histórias que a gente lembra de Mônaco. Sim. Depois tem as festinhas depois de Mônaco. Quem ganha vai jantar com o príncipe, né? Com o príncipe. A McLaren tá comemorando o 1000º GP. Sim, eles estão comemorando o 1000º GP agora em Mônaco. E o primeiro GP que eles participaram na Fórmula 1 foi em Mônaco. E coincidentemente vai ser o 1000º lá, só porque 2 corridas foram canceladas esse ano. Sim. Senão eles teriam comemorado o 1000º GP em Miami. Tanto que eles lançaram um merchandising especial em Miami. Porque eu acho que eles não conseguiram remarcar, já tinha um monte de coisa lá em estoque, Sim. pronta pra vender pro pessoal em Miami. E estão com macacão especial, estão com livery especial. Sim. A livery tá meio parecida como sempre, só tem um número tem 1000. umas estampinhas, umas coisas e tal. O macacão tá mais pretão, assim, tem só uma linha laranja. Ficou legal. Eles têm 1000 aqui, assim, onde Exato. diz o nome. Eu tô achando que pra McLaren não vão ser só os 1000 GPs que vão ser especiais, tá? Porque eu acho que eles de fato vão começar a dar um calor na Mercedes. E eventualmente na Ferrari. Eu acho muito legal isso, e eu inclusive já estou torcendo, né? Porque... Sério, Gi, a gente não tava imaginando isso, Não, gente. mas eu vou falar uma coisa que vocês podem acreditar em mim, ou vocês também podem não acreditar. Fica ao critério de vocês, como né? quiserem. Fiquem bem à vontade. É porque eu acho legal conforme as equipes vão se aproximando, sabe? Sim. Conforme elas vão conseguindo melhorar as coisas dos carros e a gente tem uma disputa mais Claro! próxima. Então, eu, assim, poderia me dizer que, sei lá, o Be Fast Racing... Aqui, se eu achar o máximo, né? O Be Fast Racing tá se aproximando da Mercedes. Tudo. O ideal seria o contrário. Vai acontecer. Um dia vai ter o Be Fast Racing, gente. Mas eu acho que a McLaren é uma boa candidata pra fazer isso. E a gente já falou sobre isso no podcast, porque eu acho que eles têm essa habilidade de melhorar o carro ao longo Sim. do ano e de uma forma relativamente rápida em comparação às outras coleguinhas. Sim. Mas qual a tua opinião? Tu acha que a McLaren tá chegando ou tu acha que não? Eu acho que sim, tá chegando. Me parece que a McLaren é uma equipe que costuma arrumar o carro e não repetir os problemas do carro, sabe? É sempre bom, né? Então, nesse sentido, eu acredito que eles venham a cada circuito melhores. E eu penso que eles têm 2 pilotos que estão sedentos por vitórias e tal. Eu não sei o quanto vai ser calor da McLaren e o quanto vai ser calor dos pilotos. Eu espero que seja uma combinação dos dois, porque isso é sempre o ideal, na minha opinião. Vamos pra interatividade? Vamos? Quero ver as perguntas que tu separou pra hoje, Lu. Vamos lá. Vou começar com a Bia, que é uma faster assídua. Aliás, eu só trouxe fasters assíduas hoje. É assim que é bom. Bom, a Bia comentando sobre não ter bala do rato em Mônaco no conteúdo que a gente fez essa semana. Eu concordando com uma decisão da FIA. Que estranho. Amei. Eu entendi. Eu entendi perfeitamente. Gente, estranhíssimo isso, né? Nossa, Como assim? Eu entendi perfeitamente. Eu concordo também. Achei estranho, porém amei. Porque assim, a gente entende o motivo deles terem trocado, Não, né? se foi por segurança, pra mim isso é tipo uma não discussão, entendeu? Sim. É um problema de segurança, vamos resolver. Sim, Ponto. e se não faz sentido no circuito tu ter um local pra ativar o straight mode, Não ok, ativa. Não ativa, sabe? Exato. Não faz só pra fazer, sabe? Mas a gente sempre estranha, né, concordar com decisões da FIA. Vocês viram essa função de que parece que agora não tem mais limite de mandato pra presidente da FIA? Ai, mas como... mas é bem o tipinho da gestão, né? A reeleição já foi meio suspeita. Tem um dirigente aqui de um clube do Rio Grande do Sul que fala: vocês ficam pensando que gestão é um grande gesto? Vocês estão muito enganados. Mas enfim, sem querer mudar muito de assunto. Sim. A Gil Readings, eu falei. Gil Readings. É a Race Week mais performática de todas? Sim. Dito isso, vamos leque. Olha, mas ela concorda com... vocês aguardem as minhas apostas de pódio, que vai ser uma aposta só. Mas concordou comigo. Eu também acho que Mônaco é mais performática. Eu acho que talvez a nova geração da performance seja Las Vegas ou Miami, que nem tu Sim. falou. Mas Mônaco é a original performática. né? Ela é performática, sim. Eu, apesar de achar que outros circuitos são mais performáticos, eu entendo perfeitamente o argumento de quem considera Mônaco. Ser performático meio que faz parte do lifestyle da Fórmula 1, né? Sim, completamente. E a Letícia? Vamos! O admin da Racing Bull sabe o que tá fazendo. Sim,
Isso sobre? Depois do outro vídeo sobre o Vespiastre, me liguei que posso dizer que tem uma tatuagem do Oscar. Tem uma abelha tatuada na perna. Muitos assuntos. Eu peguei esse comentário da Letícia porque ele ia falar de coisas que a gente não falou no episódio. Tá. Primeiro, o Liam Lawson tá solteiro, né? Os dois pararam de se seguir no Instagram. Sim. E a Racing Bulls, o que fez? Já postou o quê? Um dump do Liam sem camisa. Ajudando o piloto, né? Eu entendi perfeitamente. Totalmente. Inclusive, reparei nos comentários do vídeo de atualizações do Bifest, as pessoas, gente, olha o Liam. Então, o assim, Liam servindo. acho que tá dando certo, né? Não, porque, olha, chato do jeito que ele é, ele tem que entregar alguma outra coisa. Desculpa. Bom, o Vespiastre, o que é isso? O Piastri recebeu uma homenagem de pesquisadores, que agora então temos uma Vespa com o nome de Piastri. E veja, eu sei que isso pode parecer engraçado, mas isso, na real, é uma grande deferência. Sim, é uma coisa muito legal. Não é uma coisa comum e nem muito popular. O pesquisador, inclusive, ele fez uma super volta pra contar por que ele escolheu o Piastri. Inclusive, fez uma ligação com o Senna, com o Brasil, com a McLaren. Eu achei muito legal. Quem ficar curioso sobre isso, ele deu uma super entrevista pro Motorsport. E eles conversaram que, basicamente, é um pesquisador francês de 27 anos de idade, de Oxford, e aí ele, tipo, todos os amigos do grupo de pesquisa dele gostam de Fórmula 1, e um dia eles estavam, tipo, amor, né? num bar conversando, e ele falou, um dia se eu descobrir uma espécie, vou dar o nome de Oscar. E ele fez isso mesmo. Ele não ficou só prometendo coisas numa mesa de bar. Já fica a sugestão pra McLaren. Eu achei certo. Tá, vamos lá. Vamos ver os nossos pódios, então. Ai, meu Deus. Eu posso começar? Tu pode começar. Então tá. Olha, gente, eu não fiquei aqui falando esse tempo todo nas minhas convicções pra agora arregar. Pra mim, P1 é o Leck, P2 é o Kimi Antonelli e P3 é o Hamilton. Ai, eu tava pensando no mesmo pódio. Eu vou pensar num diferente agora pra não parecer que eu te copiei, tá? Eu vou colocar um vencedor diferente, então, tá? Tá bom. Porque eu concordo no favoritismo da Ferrari. Dito isso, eu vou fazer uma coisa, assim, relativamente arrojada. Tipo a Kim Kardashian postando hoje o dumpzinho dela andando de bike com o Lewis. Tipo isso. George Russell vai ganhar essa corrida. Mentira! Like P2. O nosso direct vai, tipo, explodir. Like P2. Kimi P3. YP3. Eu amei. Porque eu quero botar o like lá em cima também. Sim. Eu achei legal. E pódio legal também pro like. Por favor, fiquem à vontade para comentar os vossos pódios. Quem que vocês acham que vai sair bem? Gente, tá com vocês. É sempre uma alegria. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Nós nos encontramos todas as terças ao meio-dia. Se você tá assistindo pelo YouTube, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda um monte. E se você tá nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o nosso podcast. Nos siga pra não perder mais e deixe seu comentário falando sobre todo e qualquer assunto que a gente tenha comentado aqui. E se a gente não comentou, pode comentar também. É isso, vamos lá, gente. É Race Week, tem feriado essa semana. Animação! A vida é boa, a gente se vê. Um beijo! Tchau!